Saudação de paz, a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Queria compartilhar aqui um texto com cada um de vocês que estão sendo alcançados por este vídeo. Se encontra no livro de Salmos, Salmos de número 34, verso de número 19. Salmos de número 34, verso de número 19. Está escrito assim: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas o livra. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas o livra. É claro que nesse momento nem todo mundo está passando pela aflição do desemprego, ou pela aflição na área da saúde, ou na área familiar, sentimental, mas é verdade que alguma aflição nós estamos sofrendo, até porque o próprio Senhor Jesus, de antemão, ele nos adiantou no Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 16, verso 33, que no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque o Senhor, ele venceu. Amém? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E é interessante, porque a aflição, ela não é para nos matar. A aflição não é para nos paralisar. Até porque essa palavra aflição, no Novo Testamento, essa palavra afligir, ela é traduzida no Novo Testamento, mas é a mesma palavra que era usada também quando eles iam no ato de espremer a uva, de espremer a azeitona, né? Justamente no ato de espremer a uva, de tirar o suco, de espremer a azeitona e tirar o azeite, é a mesma palavra no Novo Testamento traduzido por afligir, era a mesma palavra usada ali no ato de espremer. Então, espiritualmente, quando nós estamos passando por aflição, nós estamos sendo espremidos, nós estamos sendo moídos. Mas não é porque Deus é uma pessoa má que quer somente ver o nosso mal, ver o que sobra de todo esse processo, não. Quando Deus nos permite ser afligido, exprimido, Ele quer extrair de nós o melhor. Até porque nós precisamos levar em consideração que o processo, ele serve para valorizar o produto. O processo que nós passamos, ele serve somente para trazer à tona aquilo que está lá dentro. É Deus dizendo, claro que quem é espiritual vai entender, é Deus dizendo que pela aflição que nós passamos, Ele extrai coisas extraordinárias. Porque quando nós passamos por aflição, é Deus nos preparando para que nós possamos alcançar um amadurecimento, uma maturidade. É Deus querendo operar através de nós, né, milagres, coisas extraordinárias. Então, por causa disso que nós sofremos aí algumas aflições. E eu queria usar um personagem, falar sobre um personagem que é o Davi, né? Davi que passou um período de muita aflição, né? Davi que teve um período da sua trajetória que a aflição que Davi passou foi algo terrível, né? Então, quando nós falamos de Davi, né, nós lembramos ali de Deus chamando Samuel em 1 Samuel capítulo 16, dizendo para Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado? Enche o chifre de azeite e vem, né, a casa de Jessé, porque tenho provido um dos seus filhos por rei, provido um dos seus filhos para rei. Então, nós vemos Deus rejeitando Saul, que era rei na época, né? E todas as vezes que Deus ele rejeita alguém, é aberta uma oportunidade para alguém que está no anonimato aparecer. Não é regra que Deus ele vai rejeitar, mas é por causa que as pessoas, às vezes por estar em posições elevadas, ela deixa que o orgulho suba ao seu coração e isso atrapalha o propósito de Deus. Nós sabemos que Deus não divide a sua glória com ninguém.
Então, no momento em que Saul começa a sair do propósito de Deus, nós vamos ver ali Saul cometendo sequências de coisas que desagradam a Deus, né? Houve um momento, uma ocasião, que Deus falou para Saul, né, através do profeta Samuel, que era para Saul destruir os amalequitas, né? O rei dos amalequitas, destruir tudo que os amalequitas tinham. E Saul não faz isso. Saul poupa a vida do rei, poupa os animais e usa como desculpa aquele versículo que nós conhecemos, quando ele fala que guardou aqueles animais para oferecer de sacrifício para Deus, né? E aí tem o versículo que nós conhecemos, que Deus fala, né? Melhor coisa é obedecer do que sacrificar. Nós vamos ver em outra ocasião, Saul ele não se contenta, e não tem paciência para esperar o sacerdote, e ele vai oferecer um sacrifício, Senhor, coisa que ele não poderia fazer. Então foi cometendo muitas coisas que Deus ia desagradando a Deus. Então Deus ele rejeita o rei Saul, e neste momento Deus chama Samuel, no capítulo 16 de 1 Samuel, e envia Samuel à casa de Jessé. Samuel vai questionar a Deus, falando que se Saul descobrisse, Saul mandaria matá-lo, e ele fala, não, pega uma das bezerras e leva e fala que está indo sacrificar ao Senhor. E quando Samuel ele chega em Belém, ali os anciões da cidade já chegam atemorizados diante de Samuel, perguntando para Samuel, é de paz a sua vinda? Porque eles temiam que quando Samuel chegasse, trouxesse então palavra de juízo. E Samuel fala que é de paz a ida dele até aquele lugar. Então ele é conduzido ali à casa de Jessé. Então na casa de Jessé, Jessé vai apresentando os seus filhos, E interessante algo que acontece, que quando Samuel começa a se deparar com os filhos de Jessé, ele pensa, no seu coração, está diante de mim, com certeza está diante de mim o rei de Israel. E Deus fala para Samuel, Samuel, não atenta para a aparência, porque eu não vejo como o homem vê. O homem olha para a aparência, mas eu sondo o coração. Então passa-se todos os filhos de Jessé. Deus não tinha escolhido ninguém dali dos filhos que estavam em casa para ser rei sobre Israel. E algo interessante, porque Deus não envia ninguém no endereço errado. Aqui está até uma palavra de Deus para a tua vida. Deus sabe o seu nome, conhece o nome da sua rua, conhece o CEP de onde você mora, a cidade, o bairro. Então, irmãos, não se preocupe. A palavra de Deus diz que as bênçãos do Senhor nos alcançarão. Amém? Então Deus ele não se engana. Então Samuel vai falar para Jessé, acabou-se os mancebos? E Jessé vai falar assim, não, tem um que está lá fora, que era Davi, que era o mais moço, estava cuidando lá do rebanho do seu pai. Então Samuel manda chamar Davi e fala que ninguém vai se assentar na mesa até que Davi chegue. Então Davi vem, e eu acho algo interessante aqui, porque Deus rejeita aqueles que estão dentro da casa e Deus exalta aquele que está lá fora. Isso daqui é um ensinamento para cada um de nós. Quem é espiritual já está entendendo. Tem muita gente que está dentro da casa, que está em posição de destaque, que está nos orofoles da vida, que está nos outdoor da vida, mas que Deus tem rejeitado, porque deixou o orgulho subir no coração, porque deixou a soberba, porque tem desprezado os pequenos, Nós precisamos entender, Deus vai usar Paulo, mas Paulo nunca despreza os Barnabé que orou por você. Então nós não podemos desprezar os pequenos. Então Deus manda chamar Davi. Davi ele vem, porque Davi estava para o lado de fora, apacentando o rebanho do seu pai, O seu pai não via o que Davi estava fazendo. Mas enquanto Davi estava lá fora, obedecendo o seu pai, Davi matava leão, matava urso, ainda que seu pai não via, mas Deus estava vendo. E aqui eu quero liberar uma palavra para o teu coração. Não pense em desistir, não tire a mão do arado, até porque a palavra de Deus diz que a alma que retroceder, o Senhor não tem prazer nele.
Então, não desista. Lembra-se que a nossa recompensa ela vem de Deus. O Senhor, ele é galardoador. Amém? O Senhor é quem vai recompensar o nosso trabalho. Então, ainda que o homem não estava vendo, mas Deus estava vendo. E Davi estava num lugar desprezado pela família, mas ele estava obedecendo o seu pai. Não importa o lugar, o ambiente em que você está. O que importa é você estar no centro da vontade de Deus e você estar debaixo da obediência. Tem muita gente em lugares bons, mas não está sendo obediente a Deus. Não está no centro da vontade de Deus. Davi estava num lugar isolado, longe da família, sabia que era desprezado, mas mesmo assim estava sendo obediente ao seu pai. Davi ele entra naquele cenário, então agora Deus fala para Samuel, pega o chifre com azeite e unge, né? Então Samuel vai ungir Davi ali a rei, e a partir daquele momento a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. A partir daquele momento, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Automaticamente, o Espírito ele sai de Saul e se apodera de Davi. A Bíblia vai dizer que Davi está indo levar alimento para os seus irmãos, né, na guerra, porque Israel estava na guerra contra os filisteus. E de repente, numa ocasião, Davi vai se deparar com Golias, afrontando o exército de Deus. E aqui eu vejo algo interessante, porque quando Davi ele é tomado por aquela motivação de não aceitar a afronta de Golias, irmãos, ali nós temos que entender que Davi já estava cheio do Espírito de Deus. O Espírito de Deus já tinha se apoderado de Davi. Qualquer pessoa numa condição natural ia olhar para o gigante e ia ficar atemorizado. Mas Davi não. Davi não era uma pessoa comum. Davi não era uma pessoa vazia. Davi estava apoderado do Espírito do Senhor. Porque pessoas vazias, elas vão olhar para o gigante, elas vão olhar para a dificuldade e elas só vão ver o gigante e as adversidades. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai olhar para o gigante, ela vai olhar para a adversidade, mas não é o gigante e a adversidade que ela vai ver. Ela vai olhar para o gigante e não vai ver o gigante, ela vai ver somente um incircunciso. O que Davi disse? Quem é esse incircunciso? Para afrontar o exército do Deus vivo. A Bíblia diz que Davi se coloca na posição para lutar contra aquele gigante, né? Porque ele não reconheceu que o gigante era gigante, mas viu que era somente um incircunciso, ou seja, alguém que não tem aliança com Deus, alguém que não tem o porquê ser respeitado, né? Porque assim, ele está afrontando o exército do Deus vivo. Então, o gigante vai se colocar na posição agora de ir para a batalha. Davi vai falar para ele: você vem contra mim com espadas, lança e escudo? Davi vai falar para ele assim: mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Davi não faz uso das armas que ele tinha. Ele não falou assim: eu vou contra ti com uma funda, eu vou contra ti com 5 pedras. Não, ele fala assim: eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Até porque Davi não precisava fazer uso das armas que ele tinha, porque o mérito não é nosso, irmãos. O mérito é de Deus. Então ele é bem específico. Ele compreende que nas nossas batalhas, para que nós possamos obter vitória, para que nós possamos obter êxito, para que nós possamos ter, assim, sobressair em alguma circunstância, nós precisamos sempre colocar Deus na frente, entender que é Deus que guarda a nossa casa, porque se o Senhor, se o guarda de Israel não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, agora, a Bíblia diz que Davi ele vai para casa, para o palácio, né? Alguém vai indicar Davi ali, porque quando o Espírito do Senhor sai de Saul, agora um espírito maligno se apodera de Saul. Então, quando Saul ficava possesso, Davi tocava a harpa e o demônio batia em retirada. Irmãos, não é a questão de tocar a harpa, mas era porque Davi tinha o Espírito do Senhor, o Espírito Santo de Deus. E porque ele tinha o Espírito Santo de Deus, o inferno entendia, compreendia
olhava para a autoridade que estava sobre Davi e ele não poderia resistir à autoridade que estava sobre Davi, então ele batia em retirada. Então agora o rei Saul vai colocar Davi na frente das batalhas. Davi vai trazer muita vitória para Israel, e aí começa a surgir então aquela música entre as mulheres, né? Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. E isso vai provocar ciúme no coração de Saul. Isso vai provocar inveja no coração de Saul. E Saul vai começar a perseguir a Davi. A Bíblia vai dizer que inúmeras vezes Saul ele tenta matar Davi. Davi sai do palácio e Davi tinha feito aliança com Jonatã, que era filho de Saul. Jonatã vai tentar reconciliar os dois, né? E mais uma vez Saul, possesso por demônio, vai jogar uma lança, vai tentar matar Davi. Davi vai perceber que não tem mais como viver no palácio. Davi vai ter que fugir. E quando Davi foge, irmãos, isso aqui é muito forte. Quando Davi foge, Davi não pôde levar consigo a sua família, porque a sua família estava em outro lugar. Não pôde levar consigo a sua esposa, porque a esposa de Davi era Mical, que era filha do rei, e ela ficou no palácio. Não pôde levar o seu amigo Jonatã. Ele teve que ir sozinho. E às vezes nós nos sentimos sozinhos. Mas ainda que as pessoas de quem nós esperamos alguma coisa, de quem nós esperamos o abraçar, o acolher, nos abandone, o Senhor dos Exércitos, ele não nos abandona. Davi poderia perambular pela terra sem nenhuma companhia de pessoas, mas o Senhor dos Exércitos estaria com ele e estava com ele. Você já percebeu